lá em João 21, versículo 15, Pedro e Jesus, eles vão conversar depois de terem jantado. A Bíblia fala que Jesus chama Pedro e é a primeira vez que eles vão conversar depois de Pedro ter dito que nunca negaria Jesus, que com ele ia até o fim do mundo, e logo depois ele nega Jesus. É a primeira vez que os dois têm um encontro a sós aqui. E a Bíblia fala que Jesus então pergunta assim para Pedro: Pedro, você me ama? E se você ler em português vai estar: você me ama? E Pedro responde: sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Mas não é bem assim a conversa. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me agapar? Agapar, agape, é amor de escolha. A pergunta é: Pedro, você escolheu me amar mais do que essas pessoas que estão aqui escolheram me amar? A Bíblia diz. E Pedro fala: não, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Se agape é o amor escolha, é aquele amor que eu amo independente da resposta do outro, filéu é o amor de afeição. Eu amo porque eu tenho uma resposta do outro para amar. Eu sou amigo de alguém porque ele me ama de volta, ele tem uma interação comigo. E Pedro fala: Jesus, não, eu não te amo. Jesus fala: tá bom, Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta: então, Pedro, beleza, você não me ama mais que essas pessoas aqui, mas Pedro, você me agapa, você me ama, você escolheu me amar? Pedro fala: não, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. De novo, Jesus fala: tá bom, Pedro, dá de comer, alimenta os meus cordeiros. E a terceira vez, Jesus pergunta: então, Pedro, você me filéu? E a Bíblia fala que Pedro entristeceu por Jesus ter dito pela terceira vez: você me filéu. Pedro não se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez se ele amava. Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou: então, você me filéu, né, Pedro? Você não me agapa, né? E Pedro falou: é, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filéu. E Jesus fala: tudo bem, Pedro, alimenta os meus cordeiros. E ele vai dizer: Pedro, olha, estou dizendo que você hoje se cingia, você botava o próprio cinto, mas vai chegar um dia que você não vai poder mais fazer isso e tal. E João fala que ele está dizendo isso pela morte com que o Pedro deveria glorificar Jesus. A ideia é, Jesus estava dizendo que Pedro ia morrer por ele no futuro. Ou seja, Pedro um dia ia agapar Jesus. Jesus e Pedro sabiam naquele momento que Pedro ainda não agapava Jesus. Não tinha um amor agape, não tinha um amor escolha. Não era capaz de escolher amar Jesus. Ele amava Jesus porque Jesus dava algo em troca para ele. O que essa passagem nos ensina é que para Jesus, mais importante do que uma resposta segura é uma resposta sincera. Às vezes a gente está na igreja dizendo com a mão para o alto, falando palavras bonitas, mas o nosso coração está querendo dizer: ah, Jesus, hoje eu não estou conseguindo. E o que nos aproxima de Deus, mais do que um canto ou mais do que um elogio que a gente possa fazer a Deus, é quando a gente fala sinceramente o que está no nosso coração. Porque Jesus disse para Pedro: tá vendo, Pedro, eu não queria que você antes ficasse me falando que você ia morrer por mim, porque eu sabia que você não era capaz, você não estava pronto para isso ainda. Agora aqui, em João 21, é a primeira vez que Pedro é sincero com Jesus. E Jesus fala: tá vendo, Pedro, por que você está sendo sincero comigo? Porque agora eu vejo em você sinceridade. Vai, apacenta as minhas ovelhas, vai, seja o pastor que eu quero que você seja. Jesus chama Pedro depois que Pedro não é seguro: Jesus, eu vou fazer tudo por você. Mas quando Pedro se torna sincero com Jesus. Que nós precisamos lembrar que o que Deus busca na terra não é simplesmente um coração que elogia Deus, simplesmente, mas um coração que é sincero. Deus abençoe.